Imagine um momento em que o silêncio das colinas da Galileia escondia algo muito maior do que simples paisagens. Um momento em que cada passo dado por um carpinteiro judeu se transformava em história viva, moldando o destino não apenas de homens, mas de gerações inteiras. A pergunta que muitos fazem é simples: como Jesus escolheu os 12 discípulos? Mas a resposta é muito mais profunda do que a maioria imagina. Hoje você vai caminhar por dentro desse processo, como se estivesse lá, vendo cada detalhe, cada olhar, cada hesitação e cada revelação divina. Não importa quantas vezes você já ouviu essa história, menos prepare-se, porque dificilmente ouviu assim: tudo começa muito antes dos nomes serem chamados. Antes de Pedro, antes de João, ou antes de Mateus, antes de Judas. A Bíblia mostra que a escolha dos 12 foi antecedida por algo invisível. Algo que não aparece nos quadros pintados, nem nas dramatizações, nem sequer nas leituras mais rápidas. Jesus não acordou em um dia qualquer e disse: vou escolher 12 homens. Não. A escolha foi precedida por um dos momentos mais intrigantes da vida dele. Uma noite inteira de oração. Não uma hora, não duas. A noite inteira. Enquanto toda a cidade dormia, enquanto as casas permaneciam escuras, enquanto os animais se recolhiam, Jesus subia sozinho ao monte. E lá, no vento frio da madrugada, ele falava com o Pai. Imagine essa cena: o mundo dormindo, e Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Verbo encarnado, em comunhão profunda com o céu. Isso nos revela algo poderoso. Antes da escolha dos discípulos, houve um alinhamento divino. Um momento secreto entre Jesus e o Pai, que definiria quem carregaria a missão mais importante da história. Cada nome já estava diante de Deus antes mesmo de ser pronunciado em voz humana. Cada temperamento, cada fraqueza, cada habilidade, cada futuro, tudo visto, tudo considerado, tudo aprovado no Conselho Celestial. A madrugada avança. As horas passam, e quando o sol finalmente rompe as sombras da noite, Jesus desce do monte com uma decisão tomada. Agora começa a escolha dos homens que mudariam o mundo. Primeiro, imagine a multidão. Pessoas de todas as partes da Galileia, homens, mulheres, jovens e idosos. Gente comum, trabalhadores, pescadores, cansados, doentes, em busca de cura, curiosos, religiosos, pobres, ricos. No meio dessa multidão estavam aqueles que Jesus já observava havia muito tempo. Eles não sabiam, mas ele já os via, já analisava seus corações, já compreendia seus medos, já enxergava o que ninguém mais enxergava, o potencial oculto de cada um. E então Jesus começa a chamá-los: Simão, o pescador impulsivo, cheio de energia, cheio de força, mas também cheio de falhas. Um homem que fala antes de pensar, age antes de refletir, promete antes de calcular. Qualquer líder humano teria hesitado em escolher alguém tão instável. Mas Jesus via ali mais do que instabilidade. Ele via bravura, coragem, paixão, vontade de fazer o que é certo. Ele via um líder, ele via um homem que um dia seria capaz de falar diante de multidões, um homem que se tornaria uma rocha, não por sua força, mas pela transformação que receberia de Deus. Quando Jesus o chama, Simão não tem ideia de que seu nome mudaria para Pedro, não tem ideia de que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao lado dele está André, seu irmão. Diferente de Pedro, André era mais calmo, mais observador. Era discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. E foi André quem trouxe Pedro para Cristo. Jesus também sabia disso. Sabia que André tinha um coração sensível, humilde, sempre disposto a servir. Ele não seria o mais famoso dos apóstolos, nem o mais celebrado, mas seria uma peça essencial, menos alguém que ligava pessoas a Jesus, alguém que trabalhava nos bastidores, alguém que completava o que outros começavam. Depois vem Tiago e João,
os filhos de Zebedeu. Jovens, intensos, cheios de zelo. Tão intensos que Jesus os apelidaria de filhos do trovão. Eles tinham fogo nos olhos, coragem para enfrentar qualquer coisa, mas também um temperamento explosivo. E ainda assim, Jesus os escolhe, não porque eram perfeitos, mas porque aquilo que parecia defeito poderia ser transformado em virtude. Jesus via o final da jornada, não apenas o começo. João, o jovem de temperamento forte, se tornaria o apóstolo do amor, aquele que escreveria frases como Deus é amor. Quem poderia prever isso? Só Jesus. Do outro lado, aparece Filipe, um homem questionador, lógico, racional, alguém que sempre queria entender como tudo funcionava, uma mente prática. Jesus sabia que em sua mises não bastava ter líderes emocionais, também era preciso alguém que fizesse perguntas, que organizasse as ideias, que buscasse clareza. Filipe representava aqueles que não creem de maneira cega, mas que pensam, avaliam, analisam. Jesus o queria por perto. E então, Natanael, um homem sincero, transparente, alguém que falava que pensava e não tinha máscaras. Quando Jesus o vê pela primeira vez, diz: Eis um israelita em quem não há dolo. Isso significa um homem verdadeiro. Jesus precisava disso em sua equipe. Gente verdadeira, gente de caráter, gente que não se escondia. E então surge uma das escolhas mais chocantes. Mateus, um cobrador de impostos, alguém odiado pelos judeus, considerado traidor de seu próprio povo, um homem visto como símbolo de corrupção. E ainda assim Jesus passa diante de sua coletoria e diz apenas 2 palavras: segue-me. E Mateus, sem hesitar, se levanta e segue. Imagine a reação das outras pessoas. Jesus chamou um cobrador de impostos, o homem mais odiado da cidade? Sim, Jesus o escolheu, porque ele não escolhe como os homens escolhem. Ele não vê currículo, ele não vê reputação, ele vê transformação. Mateus se tornaria o escritor do evangelho que mais cita as profecias, mostrando que até quem era considerado perdido poderia se tornar instrumento de Deus. E então aparece Tomé, muitas vezes lembrado pela dúvida. Mas Jesus não escolheu Tomé por sua incredulidade. Ele o escolheu porque Tomé tinha coragem. Ele era o único que disse: vamos com Jesus, mesmo que seja para morrer com ele. A dúvida no caso de Tomé não era falta de fé, era um desejo profundo de certeza. Jesus sabia disso. Sabia que Tomé representaria todos aqueles que precisam tocar, ver, sentir, pessoas que não aceitam respostas fáceis. Tomé era necessário. Depois vem Tiago, filho de Alfeu, quieto, discreto, um dos apóstolos menos mencionados. Mas Jesus sabia que sua obra precisava de homens que não buscassem palco, homens silenciosos, mas fiéis, homens que sustentam o trabalho mesmo quando ninguém vê. Logo após surge Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu ou Lebeu, alguém que fazia perguntas profundas, mas com sinceridade e desejo de aprender. Haveria momentos em que ele representaria a voz do discípulo que não entende, mas quer entender. Por isso Jesus o escolheu. E então Simão, o Zelote, um homem que antes de seguir Jesus fazia parte de um grupo político radical que lutava contra Roma. Era alguém disposto a pegar em armas fervoroso a determinado ou extremamente convicto. Imagine colocar um zelote e um cobrador de impostos juntos no mesmo grupo. 2 extremos opostos. 2 inimigos naturais. E ainda assim, Jesus os coloca lado a lado para mostrar que o reino de Deus une aqueles que o mundo separa. E então, o último nome, o mais enigmático, Judas. Jesus sabia quem ele era, sabia o que faria, sabia que trairia, e mesmo assim o escolheu.
Não porque Judas era bom, mas porque a história precisava ser cumprida. Jesus escolheu Judas não por sua fidelidade, mas porque até os atos mais sombrios seriam usados para cumprir o propósito de redenção. O plano precisava dele. A profecia previa sua presença. Jesus não escolhe de forma emocional, ele escolhe de forma eterna. Agora pare e imagine todos esses homens juntos, um grupo completamente diferente. Temperamentos opostos, histórias opostas, saberes opostos, visões opostas. Humanamente, um desastre. Espiritualmente, o exército perfeito. Jesus não escolheu os mais fortes, não escolheu os mais inteligentes, não escolheu os mais santos, não escolheu os mais experientes. Jesus escolheu os que estavam dispostos e então os formou. Durante 3 anos, ele os treinou, os ensinou, os corrigiu, os transformou. Eles caíram, se levantaram, erraram, aprenderam. Jesus preparou cada um até que se tornassem colunas da fé. Pedro, o instável, virou firme. João, o explosivo, virou amoroso. Mateus, o rejeitado, virou escritor do evangelho. Simão, o radical, virou pacificador. Tomé, o questionador, virou proclamador. Cada um deles passou por um processo. A escolha dos 12 foi divina, mas também foi humana. Jesus não apenas vê o que somos, ele vê o que podemos ser. Ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E hoje, olhando para essa história, entendemos algo profundo. Se Jesus pôde escolher pessoas tão diferentes, tão imperfeitas, tão complicadas, então existe esperança para todos nós, porque a escolha nunca depende do que fomos, mas do que Deus pode fazer em nós. A história da escolha dos 12 discípulos não termina quando os nomes são chamados. Pelo contrário, é exatamente aí que ela começa. Porque ser escolhido é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio estava no que viria depois. E agora você vai entrar nessa jornada, acompanhando cada transformação, cada conflito interno, cada momento em que esses homens perceberam que seguir Jesus era muito mais do que caminhar ao lado dele, era abandonar tudo. Inclusive, eles mesmos, logo após a escolha, Jesus começa a moldar cada um deles. Eles não percebiam, mas cada palavra que Jesus dizia tinha um propósito específico, direcionado às suas feridas, seus temperamentos, seus orgulhos e seus medos. Nada era por acaso. Quando Jesus falava sobre perdão, não era apenas um ensino geral, era para Pedro, que guardava impulsos dentro de si. Quando falava sobre humildade, era para Tiago e João, que ainda sonhavam com posições de destaque. Quando falava sobre amor, era para Simão, que vinha de um mundo de violência política. Quando falava sobre verdade, era para Mateus, que antes vivia em meio a fraudes e injustiças. Cada mensagem era como um bisturi espiritual, cortando e restaurando ao mesmo tempo. No começo, eles achavam que seguir Jesus era uma aventura. Viam milagres, ouviam parábolas, caminhavam por lugares onde a presença de Jesus transformava tudo. Mas logo começaram a perceber algo profundo. Jesus não estava apenas fazendo milagres, ele era o milagre. Não apenas mostrava o caminho, ele era o caminho, e isso exigia deles uma mudança completa. Mesmo assim, como qualquer ser humano, eles continuavam cheios de dúvidas e conflitos internos. Imagine estar diante do Filho de Deus e ao mesmo tempo lutar com seus próprios medos. Eles viam Jesus acalmar tempestades, expulsar demônios, curar leprosos, multiplicar pães, mas ainda assim tinham resistência em entregar totalmente o controle. É impressionante perceber como o coração humano é capaz de ver o impossível e ainda duvidar. Mas Jesus jamais desistiu deles. Pelo contrário, ele já sabia que todo o processo leva tempo. A convivência entre eles também não foi simples.
Pedro e João disputavam silenciosamente quem era mais próximo do mestre. Simão Zelote e Mateus vindos de lados políticos opostos precisavam aprender a conviver. Tomé questionava quase tudo. Tiago, o filho de Alfeu, às vezes se sentia esquecido. Judas mantinha um silêncio inquietante, sempre observando, sempre calculando, sempre guardando seus próprios pensamentos. Mesmo assim, Jesus trabalhava em cada um individualmente. Para Pedro, ele ensinava coragem com sabedoria. Para João, ensinava amor com profundidade. Para Mateus, ensinava dignidade. Para Tomé, ensinava confiança. Para Judas, oferecia oportunidades de arrependimento que, infelizmente, ele não aceitaria. Em muitos momentos, Jesus os chamava para lugares isolados. Subia montes, atravessava desertos, entrava em barcos durante a madrugada. E cada cenário tinha um propósito. A natureza se tornava a sala de aula do Criador. O vento, a água, o silêncio, as estrelas, tudo servia para ensinar aos discípulos quem ele era. Em uma dessas noites, enquanto todos dormiam, Jesus caminhou sobre o mar. Pense nisso. Não foi apenas um milagre. Foi um lembrete, um sinal, uma mensagem viva. Eu sou maior do que tudo aquilo que vocês temem. E Pedro? Pedro pediu para ir também. Alguns criticam sua falta de fé quando afundou, mas poucos percebem sua coragem quando saiu do barco. Pedro foi o único que tentou. Jesus sabia que isso se tornaria parte da formação dele. Cada acerto, cada erro, cada impulso, tudo usado por Deus para transformar aquele pescador num grande líder. O treinamento dos discípulos era constante. Jesus às vezes falava em parábolas apenas para testá-los. Às vezes dizia palavras duras apenas para revelar o coração deles. Outras vezes fazia perguntas que pareciam simples, mas tinham profundidade eterna, como quando perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Não era uma curiosidade, era um divisor de águas. E ali Pedro finalmente enxergou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse momento é crucial, porque pela primeira vez alguém reconhece de forma clara quem Jesus é. Não apenas um mestre, não apenas um profeta, mas o Cristo. E ali Jesus confirma: não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai. Ou seja, Pedro não entendeu por si mesmo. Deus lhe abriu os olhos. Esse é o padrão de todo discipulado. Ninguém vê Cristo de verdade sem que Deus ilumine o coração, mas logo depois Pedro tenta impedir Jesus de falar sobre a cruz. O mesmo homem que recebeu revelação do Pai agora age pelo medo humano. E Jesus confronta: para trás de mim, Satanás. Dói ouvir isso, mas Jesus não falou para destruir Pedro, falou para separar Pedro da influência da carne. Esse momento revela algo importante. Seguir Jesus é uma guerra interna constante entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade enequanteu. Isso, João se aproximava cada vez mais. Ele era jovem, mas profundamente conectado ao coração do Mestre, possivelmente o mais íntimo de Jesus. João viu coisas que outros não viram, sentiu coisas que outros não sentiram. Entendeu? Detalhes que só a proximidade permite entender. E sua jornada deixaria marcas tão profundas que no futuro escreveria palavras eternas. A transfiguração também marcou profundamente os discípulos. Imagine estar num alto monte e de repente ver o rosto de Jesus brilhar como o sol, suas roupas se tornarem brancas como a luz, Moisés e Elias surgirem conversando com ele. É impossível testemunhar algo assim e continuar sendo a mesma pessoa. Aquele momento selou o destino dos 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, mas nem tudo era glória. A jornada também revelava falhas. Eles discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino. Não entendiam a humildade de Jesus. Precisavam constantemente lembrá-los de que grandeza verdadeira
e servir, a ambição humana tentava invadir o propósito divino, e Jesus pacientemente moldava cada pensamento deles. Finalmente chega o momento em que Jesus envia pela primeira vez. Ele lhes dá autoridade sobre enfermidades, demônios e sobre a pregação do reino. Eles partem, sem dinheiro, sem recursos, apenas com a fé. E para a surpresa deles, tudo acontece como Jesus disse. Os doentes são curados, os cativos são libertos, os demônios fogem. Eles voltam cheios de alegria. E Jesus sorri, porque esse era o objetivo desde o início. Não apenas formar seguidores, mas formar representantes, homens capazes de continuar sua obra. Mas existe um detalhe: mesmo com tantos milagres, os discípulos ainda não estavam prontos. Jesus sabia disso. Eles ainda não compreendiam a cruz, ainda não entendiam o sacrifício, ainda não percebiam que o Messias não veio para conquistar pela espada, mas pelo amor. Não veio para derrotar Roma, mas o pecado. Não veio para derrubar impérios, mas para levantar vidas. E então, o momento mais difícil da jornada se aproxima. O dia em que Judas decide trair. Jesus já sabia, sempre soube. E mesmo assim, tratou Judas com amor até o fim. Durante todo o ministério, Judas teve as mesmas oportunidades que os outros. Ouviu os mesmos ensinos, viu os mesmos milagres, sentou-se à mesma mesa. Mas seu coração nunca se entregou. A missão de Judas era trágica, mas necessária. O plano de Deus não depende do caráter humano, depende da soberania divina. Quando Judas finalmente toma sua decisão, os discípulos entram em crise. Não conseguem entender como alguém que caminhou tão perto da luz poderia escolher as trevas. Mas essa é uma das lições mais difíceis. Proximidade física não significa transformação espiritual. Há quem esteja perto de Jesus com os pés, mas longe com o coração. E então chega a noite mais marcante, a última ceia. Jesus, prestes a enfrentar a cruz, olha para aqueles homens e diz: tenho desejado ardentemente comer esta ceia com vocês. Isso revela a profundidade do amor dele. Mesmo sabendo que eles fugiriam, que Pedro o negaria, que Judas o trairia, ele desejava estar com seus discípulos. Ele os amava, não pelo que eram, mas pelo que se tornariam. Jesus lava os pés deles, ajoelha-se diante de cada um, toca os seus calos, suas feridas, suas sujeiras. Ele, o Mestre, o Filho de Deus, lavando pés, a cena mais chocante da história. Era a aula final. O maior é o que serve. Aquilo que nenhum deles entendeu nas palavras, agora era gravado na imagem. E quando a cruz finalmente vem, o grupo se dispersa. O medo toma conta. O silêncio toma conta. A esperança parece morta. Mas é justamente ali que o processo chega ao clímax. Porque na ressurreição, eles não apenas veem Jesus vivo, eles se tornam vivos junto com ele. É a ressurreição que transforma definitivamente os discípulos. É a ressurreição que acende a chama. É a ressurreição que faz deles não apenas seguidores, mas testemunhas. Quando Jesus os encontra novamente, ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E ali, naquele exato instante, a transformação se completa. Os medrosos se tornam corajosos. Os silenciosos se tornam proclamadores. Os divididos se tornam unidos. Os fracos se tornam fortes homens comuns. Se tornam pilares eternos. A escolha dos 12 não foi sobre perfeição, foi sobre propósito. Não foi sobre capacidade, foi sobre disponibilidade. Não foi sobre força humana, foi sobre graça divina. E a maior revelação de todas é esta: Jesus continua chamando, continua o escolhendo, continua moldando, e assim como transformou pescadores em pregadores, cobradores de impostos em evangelistas e jovens impulsivos em apóstolos do amor, ele continua fazendo isso com todos aqueles que decidem segui-lo. A respiração dos discípulos ainda estava acelerada depois dos acontecimentos anteriores. Quando começaram a perceber que seguir Jesus não era apenas acompanhar o Mestre,
mas atravessar uma transformação que revirava cada camada da alma, mesmo os mais fortes como Pedro e os mais sensíveis como João, mal conseguiam compreender a dimensão do que estavam vivendo. A ideia de que Jesus escolhera aqueles 12 não apenas para observarem milagres, mas para carregarem um chamado eterno, começava a pesar em seus corações. Era como se cada dia fosse uma nova revelação de quem eles eram e de quem Jesus realmente era. Eles tentavam esconder o medo, mas era impossível. A paz que Jesus transmitia contrastava com a imprevisibilidade de sua missão. Nada parecia previsível, exceto o fato de que algo grandioso estava para acontecer. Os dias seguintes foram marcados por encontros que desafiaram a lógica humana. Pessoas de toda parte vinham até Jesus como se uma força invisível as conduzisse. Homens, mulheres, crianças enfermos, religiosos, curiosos até céticos, todos queriam vê-lo, ouvir sua voz, tocar ao menos a barra de sua veste. E no meio daquela multidão pulsante, os 12 já começavam a se posicionar como pilares, mesmo sem perceber. Mas a grande virada veio quando Jesus os chamou para um lugar mais afastado, à beira de uma colina onde o vento parecia sussurrar mistérios desde a antiguidade. O céu estava alaranjado pelo pôr do sol, mas havia uma atmosfera diferente, quase como se a criação esperasse por aquele momento desde o princípio dos tempos. Os discípulos caminharam em silêncio, cada pisada levantando poeira, como se até o chão fosse testemunha do que estaria para acontecer. Jesus parou. Seu olhar percorreu o horizonte por um longo momento, como se estivesse enxergando algo que os outros não conseguiam. Os discípulos estavam atentos, inquietos, esperando que ele revelasse o motivo daquela reunião tão reservada. E foi então que Jesus fez algo que poucos poderiam entender. Ele simplesmente se virou para os 12 e começou a falar com uma autoridade que ultrapassava qualquer ensinamento anterior. Era como se todas as palavras ditas até aquele dia fossem apenas preparação para o que ele iria revelar. Ele falou sobre o reino menos, mas não do modo que os homens imaginavam. Não era um reino político, não era uma revolução armada, era algo muito mais profundo, muito mais real do que qualquer trono terreno. Jesus falou de um reino que começava dentro do coração humano e se expandia para transformar o mundo de dentro para fora. Enquanto falava, cada palavra parecia perfurar a alma dos discípulos. Era impossível permanecer indiferente. Mateus tentava escrever mentalmente cada frase, como se temesse que a memória pudesse traí-lo. Pedro lutava contra lágrimas que insistiam em surgir, porque sentia que estava diante de algo maior do que toda a sua vida combinada. João não piscava, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Tomé, mesmo com suas dúvidas, sentia um arrepio que não sabia explicar. André estava completamente rendido pela presença que emanava de Jesus como um rio de vida. E Judas observava com intensidade, tentando decifrar o significado profundo das palavras, como se buscasse algo que ainda não encontrara. Jesus continuou falando, e com cada frase a atmosfera parecia mudar. Ele revelou que aqueles 12 seriam mais do que discípulos, seriam enviados, eles carregariam o reino para lugares onde a luz ainda não havia chegado. Seriam testemunhas vivas das obras de Deus. Eles enfrentariam oposição, perseguição, rejeição, mas também veriam milagres, salvação, transformação e, acima de tudo, levariam o amor que desafiava a lógica humana, menos o amor que ele próprio encarnava. A expressão de alguns discípulos oscilava entre honra profunda e medo absoluto. A responsabilidade era gigantesca. Jesus percebeu cada reação, cada pensamento escondido, cada fragilidade. Ele sabia exatamente quem cada um era e ainda assim os escolheu. Não porque fossem perfeitos, não porque fossem fortes, mas porque estavam dispostos. Porque cada um deles carregava algo que, quando moldado, se tornaria uma peça essencial na obra divina. O silêncio que tomou conta do ambiente após as palavras de Jesus era quase palpável. Não era apenas silêncio,
era reverência, era impacto, era transformação. Jesus então caminhou entre eles, colocando a mão sobre o ombro de alguns, olhando diretamente nos olhos de outros. Cada gesto era uma confirmação. Eles haviam sido escolhidos não por acaso, mas por propósito. Quando Jesus terminou, os discípulos se entreolharam, percebendo que nada mais seria como antes. Alguns respiravam fundo, outros tinham o coração acelerado, outros mal sabiam o que sentir. Mas uma coisa era certa: eles estavam prestes a entrar em uma jornada que mudaria para sempre a história do mundo. E foi exatamente nesse ponto que a dúvida começou a se misturar com a fé. Pedro questionava secretamente se seria capaz. Tomé tentava racionalizar cada palavra. Judas planejava silenciosamente como encaixar tudo aquilo em sua própria visão de mundo. Mateus pensava em como registraria tudo aquilo para as gerações futuras. João mergulhava na profundidade do amor que sentira ao ouvir aquelas palavras. Cada um reagia de uma forma, mas todos sabiam, não havia mais retorno. Quando desceram da colina, a noite já havia caído. As estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do chamado eterno, que acabara de ser depositado. Sobre aqueles 12 homens, aparentemente comuns, a brisa noturna parecia carregar consigo o eco das palavras de Jesus. Eles caminhavam sem dizer nada, mas cada passo era carregado de propósito. Eles ainda não compreendiam totalmente o que estava por vir. Traições, milagres, tempestades, transformações, lágrimas, vitórias, perdas, glória, mas sabiam que estavam inseridos na história mais importante que já existira. Sabiam que o mundo nunca mais seria o mesmo, e sabiam que a partir daquele momento, cada dia ao lado de Jesus revelaria não apenas quem ele era, mas quem eles ainda se tornariam. E ali, naquela noite silenciosa, começou a verdadeira formação dos 12, não apenas de discípulos, mas de pilares que sustentariam a fé que alcançaria todos os cantos da terra. Eles não sabiam, mas aquela jornada era apenas o início. A madrugada avançava lentamente e o acampamento onde os discípulos estavam parecia envolto em uma calma incomum. Mas dentro deles, nada estava calmo. Cada um, à sua maneira, tentava digerir as palavras que Jesus tinha dito na colina. O peso daquele chamado ainda vibrava na mente deles, como se ecoasse nos recantos mais escondidos da alma. Pedro não conseguia dormir. Caminhava de um lado para o outro, como alguém que tenta fugir dos próprios pensamentos. O som da areia sob seus passos era o único ruído no silêncio profundo da noite. O rosto dele mostrava inquietação, não por falta de fé, mas pelo temor de ser incapaz de corresponder à confiança que Jesus colocava nele. Ele já tinha visto o impossível acontecer: cegos enxergarem, enfermos serem curados, demônios serem expulsos. E ainda assim, algo dentro dele desejava compreender o porquê de ter sido escolhido. João, deitado um pouco mais afastado dos outros, observava o céu estrelado. Ele sempre foi mais contemplativo. Tentava encontrar nas constelações sinais ou respostas. Mas, naquela noite, tudo o que encontrou foi a certeza de que Jesus os conduzia para algo que ultrapassava qualquer lógica terrena. Seu coração queimava com uma mistura de amor e responsabilidade que ele nunca havia experimentado antes. Era como se Jesus tivesse plantado nele uma chama que jamais se apagaria. Ene quanto. Isso, Mateus estava sentado, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para o chão. No passado ele lidava com números, registros, tabelas, tudo precisava fazer sentido, tudo precisava se encaixar, mas agora ele estava envolvido em algo que transcendia qualquer cálculo. Ele tentava organizar mentalmente cada palavra, cada gesto. Cada olhar de Jesus, ele sabia que estava testemunhando algo que mudaria a história, e seu maior medo era esquecer algum detalhe. Tomé observava ao longe, inquieto. Ele acreditava, mas também lutava com a necessidade de compreender. Não por incredulidade, mas por honestidade consigo mesmo. A fé
Para ele, sempre precisou caminhar lado a lado com a razão. E agora, vendo para onde Jesus os conduzia, ele temia não estar preparado para seguir cegamente, sem compreender todas as peças do quebra-cabeça. Simão, Zelote, assistia a todos em silêncio. Seu passado como rebelde fervoroso ainda queimava em seu peito. Ele olhava para Jesus e tentava conciliar a própria expectativa de revolução com o tipo de reino que Jesus descrevia. Era difícil, era diferente, era maior. Ele lutava consigo mesmo para abandonar antigas convicções e permitir que Jesus moldasse sua visão. André estava sentado, perto da fogueira apagada, segurando um graveto e riscando linhas na areia. Ele era alguém que sempre observava tudo com atenção. Embora fosse mais discreto do que Pedro, sua fé era profunda. Ele se lembrava do momento em que Jesus o chamou pela primeira vez e como seu coração queimou naquele instante. Agora, porém, a chama parecia ainda mais intensa. Filipe, Bartolomeu, Tiago, Judas Tadeu e Tiago, filho de Alfeu, dormiam de maneira leve, mas mesmo no sono pareciam inquietos. Era como se o espírito de cada um ainda estivesse lutando para assimilar a missão que havia sido colocada sobre eles. Cada respiração carregava cansaço, responsabilidade e expectativa. Judas Iscariotes, porém, permanecia imóvel, acordado, olhando para o nada. Havia algo em seu olhar que os outros não conseguiam decifrar. Não era apenas ambição, era conflito. Ele admirava Jesus, mas seu coração ainda buscava respostas por caminhos que não se alinhavam totalmente com o reino que Jesus proclamava. Era como se sua alma estivesse dividida entre dois mundos. Ele observava Jesus como uma mistura de fascínio e inquietação, e naquela noite seu silêncio pesava mais do que qualquer som. No centro de tudo isso estava Jesus, sentado em uma pequena elevação, olhando a escuridão como se enxergasse muito além do que os olhos humanos poderiam ver. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo no coração de cada um. Sabia das lutas, dos medos, das dúvidas, dos conflitos internos, mas também sabia do potencial que havia em cada um deles. Ele não os escolheu por quem eram naquele momento, mas pelo que se tornariam. E, acima de tudo, porque cada um desempenharia um papel essencial no plano que o Pai havia preparado desde a fundação do mundo. Jesus fechou os olhos por alguns instantes. Sua respiração era tranquila, mas o peso espiritual que carregava era imensurável. Ele sabia que o caminho que o aguardava culminaria na cruz. Sabia que seria rejeitado, traído, atacado. Sabia que aqueles 12 homens sofreriam, enfrentariam perigos, seriam perseguidos por causa de seu nome. Mas ainda assim, ele os amava profundamente. E cada detalhe da jornada era necessário para que o reino chegasse até mesmo aos confins da terra. Vento soprou um pouco mais forte, e alguns discípulos olharam na direção de Jesus como se uma força invisível tivesse os despertado. Aos poucos, um a um, eles se aproximaram dele. Não disseram nada, não pediram nada, não questionaram nada. Apenas se assentaram ao seu redor, como filhos que se aproximam do Pai quando o silêncio pesa demais. Jesus abriu os olhos e olhou para cada um. Seu olhar era tão profundo que parecia atravessar a alma dos discípulos. Não era um olhar de cobrança, era amor, um amor tão intenso que nenhum deles conseguia explicar. E Jesus então começou a falar novamente, não com longos discursos, mas com palavras simples, palavras que entravam no coração como bálsamo. Ele falou sobre confiança, sobre fé, sobre como cada um deles seria moldado, purificado, transformado. Ele falou de provações futuras, mas também de vitórias que ainda estavam distantes no horizonte. Falou do Espírito Santo, que viria e os fortaleceria quando ele não estivesse mais fisicamente com eles. Falou de amor, o tipo de amor que uniria todos eles como irmãos, mesmo nas horas mais sombrias. E naquele momento, enquanto a noite os envolvia, algo mudou. Não foi um milagre visível, não houve luzes no céu, nem tremores na terra.
mas algo profundo aconteceu dentro de cada discípulo. Era como se uma chama silenciosa tivesse sido acesa no interior de cada um. Uma chama que não se apagaria nem mesmo diante da perseguição, do medo ou da morte. A partir daquela madrugada, eles deixaram de ser apenas seguidores. Tornaram-se homens marcados por um propósito eterno. Tornaram-se testemunhas do impossível, portadores de uma mensagem divina, instrumentos de uma obra que transformaria o mundo. E Jesus, ao observar a expressão de cada um, sabia. O reino estava começando a se firmar naqueles corações. A história que mudaria a humanidade estava apenas dando seus primeiros passos. E o céu, silencioso, parecia observar com reverência. A primeira luz da manhã surgiu lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de dourado e laranja. O acampamento ainda estava silencioso quando Jesus se levantou, caminhando alguns passos para observar o nascer do sol. O vento leve movia sua túnica de maneira quase simbólica, como se toda a criação estivesse se ajustando à presença do seu Criador. Era um daqueles momentos em que até o canto dos pássaros parecia mais reverente. Os discípulos despertaram aos poucos, alguns ainda estavam cansados da longa noite de reflexão, enquanto outros haviam dormido pouco ou nada. Pedro foi o primeiro a se aproximar de Jesus. Sua expressão trazia um misto de determinação e vulnerabilidade. Era evidente que ele carregava uma força interior, mas também uma sensibilidade profunda ao olhar de Cristo. Jesus olhou para ele por alguns segundos, e naquele breve silêncio, Pedro sentiu como se sua alma estivesse exposta. Não havia condenação ali, apenas verdade. Jesus conhecia cada detalhe de sua personalidade, menos a coragem impetuosa, as palavras precipitadas, o coração leal, a tendência ao medo. Tudo isso estava diante do Mestre como um livro aberto. Os outros discípulos se juntaram lentamente, formando um círculo natural ao redor de Jesus. Eles não sabiam exatamente o que estavam esperando, mas havia um senso claro de que aquele momento seria especial. O ar parecia diferente, mais carregado de propósito. Jesus então se levantou completamente e caminhou alguns passos entre eles. Seu olhar percorria cada rosto, como se estivesse confirmando algo dentro de cada um. O silêncio era tão profundo que até o som do vento entre as árvores parecia fazer parte do cenário. Quando Jesus abriu a boca para falar, seus discípulos já sabiam algo importante seria revelado. Ele começou dizendo que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. Explicou que o mundo estava cheio de pessoas cansadas, doentes, aprisionadas por dores que não encontravam cura, e que Deus os estava enviando como embaixadores da esperança. Cada palavra atingia os discípulos como ondas de responsabilidade e honra ao mesmo tempo, embora fosse emocionante. Também era assustador. Jesus falava de perseguição, de portas fechadas, de rejeição menos, mas também falava de milagres, de libertação, de transformação. Ele lhes garantia que nenhuma autoridade humana poderia impedir o avanço do reino de Deus. Mas também deixava claro que seguir esse caminho significaria enfrentar adversidades, que poucos teriam coragem de enfrentar os discípulos. Ouviam com atenção absoluta. Não havia distrações, não havia pensamentos paralelos. Tudo dentro deles estava concentrado na voz de Jesus. Judas Iscariotes desviou o olhar por alguns instantes. As palavras de Jesus pareciam tocar feridas internas, provocando inquietações que ele tentava esconder. Enquanto os outros eram movidos pelo chamado, Judas parecia lutando contra algo que ninguém mais percebia tão claramente. Seus olhos demonstravam pensamentos complexos que iam além da obediência simples. Jesus, porém, continuou falando como se abraçasse todos igualmente. Ele os instruiu sobre como deveriam agir, como deveriam entrar nas cidades, o que deveriam dizer às pessoas, como deveriam reagir ao serem recebidos ou rejeitados. Era uma preparação não apenas para uma missão, mas para um estilo de vida completamente novo,
Cada detalhe, cada frase, cada instrução estava moldando o caráter deles. O sol já estava mais alto quando Jesus terminou de falar. Os discípulos permaneceram ali, absorvendo cada palavra. Era como se precisassem de alguns minutos para permitir que aquela revelação se assentasse no coração. As instruções eram claras, mas o impacto emocional era profundo. Então Jesus fez algo inesperado. Ele colocou as mãos sobre os ombros de cada um por um. Não era um gesto rápido ou formal. Era pessoal, íntimo, intenso. Cada discípulo sentiu algo diferente naquele toque. Alguns sentiram paz, outros força, outros coragem, mas todos sentiram a mesma coisa. Eles não estavam indo sozinhos. Quando chegou a vez de Judas Iscariotes, Jesus manteve sua mão por alguns segundos a mais. Judas sentiu um calor estranho, como se a mão de Jesus tentasse atravessar a barreira que ele mesmo havia levantado dentro do coração. Seus olhos brilharam por um instante, talvez de emoção, talvez de conflito, talvez de algo mais profundo que nem ele entendia completamente. Depois disso, Jesus deu um passo atrás e os olhou com intensidade. E então disse a frase que mudaria tudo, que ele os enviava como ovelhas entre lobos. Essas palavras pairaram no ar como um alerta, mas também como um chamado de coragem. Eles sabiam o que lobos faziam com ovelhas. Sabiam que aquilo era uma metáfora de risco real, mas também sabiam que se Jesus os estava enviando, então ele também os protegeria a partir dele. Tudo mudaria. Os discípulos se dispersaram para arrumar suas poucas coisas. Alguns ainda estavam visivelmente emocionados, outros tentavam esconder o nervosismo. Havia um clima de expectativa no ar. Não era como sair para uma missão comum, era o primeiro passo oficial deles como enviados. Como apóstolos, a palavra que significava enviados com propósito. Pedro respirava profundamente, tentando controlar o coração acelerado. João, embora jovem, demonstrava uma maturidade espiritual incomum. Mateus ajustava suas roupas com a precisão de quem sempre prezou pela organização, mas agora tudo parecia diferente. Tomé segurava o próprio pulso, como se buscasse firmeza. André fechava os olhos por alguns segundos, pedindo força em silêncio. Cada um carregava consigo não apenas instruções, mas uma porção do Espírito e do propósito de Cristo. E Jesus, observando tudo, sabia que aquele seria o começo da jornada que moldaria o mundo. Ele sabia que aqueles 12 homens, simples e imperfeitos, levariam a mensagem da vida. Tocariam cidades inteiras, curariam enfermos, expulsariam espíritos malignos, anunciariam o reino. Sabia que cada passo dele seria guiado pelo céu. A manhã avançava e o momento da partida se aproximava. Jesus sabia que aquele envio seria a primeira grande prova, não apenas da fé deles menos, mas da fé nele. E assim, os 12 se preparavam para caminhar rumo ao desconhecido, sem perceber que estavam prestes a ver milagres que jamais esqueceriam.